para conversar com a gente. O Thiago vai entrar com a gente também todos os dias, mas ele vai entrar às 11h20 da manhã. Nós vamos ter que colocar o Thiago um pouco mais tarde, 1 hora mais tarde, para podermos depois, inclusive no dia das entrevistas, conversar com o Thiago sobre os entrevistados, os principais pontos destacados pelo candidato do dia. E lembrando a você, meu caro ouvinte, que a CBN Maringá vai tomar todas as medidas de higiene para a entrevista com os candidatos. Distanciamento social. No estúdio da CBN só entra o candidato que pode, se quiser, usar máscara durante a entrevista, com a distância de mim que vou fazer a entrevista e da Luciana Penha, que faz a entrevista com os vices no mesmo dia. E você vai poder acompanhar essas entrevistas com os candidatos a partir das 10h10 da manhã. Lembrando que amanhã nós recebemos o primeiro candidato a prefeito de Maringá da nossa série. Nós vamos receber Aníbal Bianchini, que tem como vice Cristiane Tazinafo. O Aníbal Bianchini é do PTC. Ele é o nosso primeiro candidato amanhã. E vamos conversar com o feliz por uma vitória infeliz no fim de semana do São Paulo sobre o Palmeiras, que inclusive ele e o Elias dos Santos, meu parceiro de sempre, que por sinal tem um defeito, os dois, por mais que sejam meus amigos, são São Paulinos. Ninguém pode escolher o time do amigo, o amigo tem que escolher o time, mas enfim. Antes de mais nada, bom dia, sem sarro, por favor, vamos direto ao assunto. Como é que está o senhor? Bom dia, senhor Thiago. Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Depois de 30 anos disputando o jogo do novo Palestra Itália, é isso que o São Paulo vence o Palmeiras, né? Olha só que coisa. É verdade. Esse é um assunto que acontece, né? Acontece. Tropeços acontecem. Não deveria ter sido assim. Mas vamos lá. Thiago, a gente vai ter o início da série de entrevistas. O que se espera dessa série? Quais são os temas que você acha que os candidatos vão trazer à tona, ou será o principal tema de discussão dos candidatos? Tem algum caminho aí que eles devam seguir em comum? Olha, Gilson, a pesquisa lá da Paraná Pesquisas, que nós repercutimos aqui durante a sexta e o final de semana na CBN Maringá, ela acabou mostrando os problemas do município. Até comentamos isso na própria sexta-feira, de que a saúde é o problema que aparece mais aí das intenções dos eleitores, e saúde, é claro, vai aparecer muito mais por conta da própria pandemia. A pessoa sente uma sensação de que ela está doente, que ela está passando mal e que ela precisa de mais saúde. Só que foi o efeito contrário. Se a gente pegar os números da Secretaria de Saúde de Maringá, a quantidade de pessoas que deixaram de ir aos postos de saúde aumentou muito. Quer dizer, a gente aumentou bastante a demanda da pandemia, mas reduziu muito as demandas corriqueiras, até porque cirurgia eletiva não estava acontecendo mais, vários e vários detalhes da saúde eles acabaram ficando de lado. O fato, Gilson, é que a gente está ainda passando por alguns problemas relacionados ao município de Maringá e que as pessoas e os candidatos vão ter que começar a debater. Primeiro dos problemas, a meu ver, é a questão da limpeza pública. Maringá ainda sofre muito com a limpeza pública e a gente anda pela cidade e vê muito lixo ainda acumulado e é um dos pontos que os candidatos devem elencar. Outro detalhe é aquele ponto que toda eleição aparece, indústria da multa. Será que os radares de Maringá eles multam porque os motoristas são ruins ou será que eles multam porque a prefeitura precisa arrecadar? É um debate eterno esse. Tem gente que fala que só toma multa porque dirige mal. E tem gente que fala que só toma multa porque a prefeitura quer multar. E aí, como é que está andando a questão do radar na cidade? Um outro ponto interessante em relação às eleições desse ano, dois na verdade, são duas promessas que o atual prefeito acabou fazendo e que elas ainda não foram cumpridas. Aquela questão de fazer 10 creches ainda no primeiro ano do governo, que sempre os adversários relembram desse detalhe, e também de cobrir e aquecer todas as piscinas dos centros esportivos de Maringá. Só tem uma em andamento e as demais todas ainda não foram cobertas e nem aquecidas. Um outro ponto que é importante é a questão da mobilidade urbana. Será que o terminal de fato vai ser utilizado como deve ser utilizado ou não? Um outro ponto que deve aparecer futuro cemitério de Maringá. O cemitério atual já está sendo quase todo tomado. Onde que a gente vai acabar enterrando as pessoas daqui para frente? Nós só temos um cemitério privado aqui no município, outro público não tem ainda. Em relação à própria segurança pública, por que as supercâmeras começaram a funcionar, depois elas pararam, não sei como que se elas estão funcionando hoje ou não, mas o que fazer para poder melhorar a questão da segurança, principalmente na região central de Maringá, que se formou uma verdadeira cracolândia aqui no centro da cidade, como é que os prefeitos pretendem solucionar isso? A questão de levar também os serviços públicos essenciais para os bairros, consultas especializadas, enfim, a gente tem vários temas na cidade,
Parece que quando a gente pinta esses temas, Maringá está passando por um caos, mas na verdade não. São temas que aparecem mesmo durante a campanha, são temas importantes, e o último deles, que eu já ia me esquecendo aqui, é a questão das contas públicas do município. Esses empréstimos, eles são verdadeiros, são bons, são ruins, foram válidos, eles vão servir para poder alavancar o desenvolvimento da cidade? Como é que está a capacidade de endividamento do município de Maringá? Aumentou, diminuiu? Quem tem razão nos números? Então essa guerra dos números também deve acontecer nos próximos dias, Gilson. É uma questão que eu acho importante, e acho que você deve concordar comigo, é a questão da mobilidade urbana, que eu acho que também é um detalhe, né? A gente tem esse problema aí com o transporte coletivo, esse impasse imenso, e a pandemia reduziu muito o uso do transporte coletivo. E quer não, a cidade hoje vive um ambiente dentro da sua mobilidade bastante tenso. E tem um detalhe, eu queria ver como é que você analisa isso, e eu já cheguei a ter isso, inclusive, também de alguns ouvintes que, entrando em contato, falavam sobre a região metropolitana. Maringá costuma ter seus problemas, mas os problemas de Maringá estão ligados diretamente às regiões. Tem muitas cidades que são chamadas de cidades dormitórios, que a população vive nessas cidades, mas trabalha em Maringá e, de certa forma, a Prefeitura de Maringá deveria cuidar disso. É outra questão, duas questões quase também importantes, né? Sim, a questão das cidades da região metropolitana, a região metropolitana de Maringá ela é um pouco maior do que necessariamente a gente tem sensação. Isso foi um pouco de jogada política de alguns deputados estaduais no começo dos anos 2000, de ampliar a região metropolitana. Só que, por exemplo, Flórida não participa diretamente da região metropolitana de Maringá, porque você tem alguns critérios para poder considerar a cidade metropolitana ou não. Conurbação, que é a questão da distância, se a cidade já está junta com a outra ou não, né, territorialmente falando, se existe uma grande parte da população de Flórida que vem para Maringá todos os dias. Então, a gente não pode caracterizar diretamente Flórida como região metropolitana. Só que pelo menos o eixo central aqui nós temos problemas em comum e questões em comum. Paissandu, Mandaguaçu, Marialva e Sarandi, pelo menos essas 4 cidades, mais os distritos de Floriano e Iguatemi, quase chegando em Floresta, nós temos essa necessidade de discutir políticas públicas para essas cidades. E principalmente a questão da mobilidade urbana, porque nós não temos um bilhete único que ligue, por exemplo, Marialva a Paissandu. Por que a saúde, muitas pessoas declaram e utilizam, e isso é fato, contas de luz para falar que são moradores de Maringá, para poder usufruir da saúde e da educação em Maringá, só que na verdade moram em Sarandi. Então, quer dizer, são questões metropolitanas e que a gente ainda não viu. Ainda que a gente tenha a MUSEP, que faz um pouco o trabalho de reunião dos prefeitos, a gente ainda não viu políticas eficazes e direcionadas para o aspecto metropolitano. Thiago, muito obrigado por essa conversa. A gente acompanha juntos as entrevistas, a sequência de discussões com os candidatos. E aí a gente pode voltar, aí amanhã você vai estar no horário diferente, vai estar às 11h20. A gente vai conversar um pouquinho sobre a entrevista com Aníbal Bianchini, que é o nosso primeiro candidato. Aí a gente conversa amanhã, já às 11h20, horário novo. Você não fica chateado de um pouquinho mais tarde, não, né? Não, tudo tranquilo, Gilson. Amanhã a gente já faz a repercussão da entrevista do Aníbal Bianchini. E um bom feriado para o senhor. Um bom feriado e a gente se fala um pouco mais amanhã. Até amanhã, bom feriado para todos os ouvintes da CBN Maringá. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @Thiago Valenciano, e também pelo site dele, thiagovalenciano.com.br.